Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos corrigir aqui as questões aqui de ótica, tá? Do capítulo 9, beleza? Então aqui do capítulo 9 nós temos essas três questõezinhas aqui, tá? E temos mais uma questão lá na página, lá no final aqui do capítulo tem outro exercício, tá bom? Bom, então é o seguinte, a primeira questão aqui, ó, essa questão 9, ele fala de um indivíduo que está aqui nessa parte de baixo, né? E aí ele avista um avião passando 500 metros acima dele. Então ele coloca essa altura todinha aqui, é de 500 metros. Beleza? Sendo que a altura aqui dessa parte aberta, ele falou que dá 125 metros. E aí, que com isso, ele consegue enxergar exatamente a envergadura aqui do avião, que é a envergadura de tamanho L. Tá? Como essa parte aqui tem 5 metros, a abertura tem 5 metros, essa altura tem 125, tá? A altura total da pessoa até o avião é de 500 metros e a envergadura do avião vale L. Se você observar bem aqui, isso nada mais é do que uma proporção simples aqui de semelhança de triângulos, tá? Então você tem essa proporção aqui deste triângulo, lembrando aqui que ele fala aqui no enunciado, tá? Que a altura do cidadão aqui é desprezível, tá? Por isso que eu posso usar esses 125 metros, sem precisar considerar a altura dele, tá? E esse triângulo aqui, ó. Então, por uma semelhança de triângulos aqui bem facinha, né? Uma proporção métrica aqui, você pode fazer, então, ó, essa distância, que seria a base do primeiro, dividido pela altura dele, tá? Que seria, então, 5 está para 125, tá? E isso igual a isso seria igual a altura, a envergadura do avião, L, sobre, né, a altura total aqui, que é 500. Beleza? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, ó? Você pode melhorar um pouquinho sua vida aqui, ó, 125. Você pode simplificar com 500, tá? Isso aqui dá 4, beleza? E ali do outro lado fica só 1. Multiplicando cruzado aqui, ó, 5 vezes 4, dá isso aqui você vai achar que a envergadura do avião vale 20 metros. E aí tá resolvida a sua questão, beleza? 20 metros aqui na questão 9, tá? Vamos para a questão 10 aqui agora. Ele fala assim: um grupo de escoteiros deseja construir um acampamento em torno de uma árvore. Esse aqui eu vou ler porque ele é um pouquinho mais complicadinho. Por segurança, eles devem colocar as barracas a uma distância tal da base da árvore que, se esta cair, não venha a atingi-los. Aproveitando o dia ensolarado, eles mediram ao mesmo tempo os comprimentos das sombras da árvore e de um deles, que tem 1,5 metro de altura. Os valores encontrados foram 6 metros e 1,8 metros, respectivamente. E pergunta qual deve ser a menor distância das barracas à base da árvore. Bom, então é o seguinte, eu tenho vários dados aqui e poucos desenhos, né? Então, para melhorar a nossa vida, é melhor fazer esse desenho. Então, na questão 10... Opa, tá ao contrário aqui. Nessa questão 10, você tem, primeiramente, você tem um escoteiro. O escoteiro, ele tem uma altura de 1,5 metro. Essa é a altura dele, 1,5 metros. Beleza? Ele promove uma sombra no chão, tá? De tamanho 1,8 metros. Foi o que ele falou, né? Agora, veja bem, a árvore, ela tem uma altura que eu não conheço, tá? Que eu não sei, que é justamente o que ele está me perguntando, uma altura aqui H, tá? Desconhecida. E ela promove uma sombra no chão, na mesma hora que o escoteiro está promovendo essa sombra aqui no chão, tá? Que é um pouquinho diferente, que é o mesmo horário, então vai ser a mesma proporção. Essa sombra aqui no chão, ele falou que tem um tamanho de 6 metros. Beleza? Bom, só você usar um pouquinho da sua imaginação, você vai ver que aqui você tem um triângulo retângulo, tá? E aqui também. E já que eles são os dois retângulos, tá? E estão sendo promovidos pelo mesmo sol, pela mesma luminosidade, então eles acabam por ser triângulos semelhantes, tá? Então você pode usar uma semelhança de triângulo aqui bem simples,
beleza? Altura dividido por altura, sombra dividido pela sombra, tá? Então, você tem a altura do escoteiro dividido pela altura da árvore, vai ter que ser a mesma da sombra do escoteiro dividido pela sombra da árvore, tá? Aqui é bem simples, você vai fazer um cruz credo aqui, tá? E aí você vai achar que 1,5 vezes 6 é igual a 1,8 vezes H. A gente rearranjando aqui os termos aqui, ó, você vai achar que H é igual a 1,5... Opa, fiz besteira aqui. 1,5 vezes 6 dividido por 1,8. Beleza? E agora, para a gente resolver essa continha aqui, ó, que é bem simples, você tem 1,8 e 1,5, tá? Você pode fazer na calculadora, não tem problema, mas caso você não tenha, se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo aqui, ó, você vai ter 15 vezes 6 dividido por 18, tá? Isso não muda isso não muda a igualdade, beleza? E aí você vai achar aqui um valor total, tá? De 5 metros, beleza? Bom, é o seguinte, 5 metros é a altura da árvore, né? Já que eles querem colocar uma barraca aqui assim, ó, eles querem colocar uma barraca bem aqui, então é melhor então que eles coloquem essa barraca pelo menos a uma distância um pouquinho maior, que seja de 5 metros. Se ele colocar 5 metros exatamente, a árvore aqui ainda acerta eles, né? Então, a distância que ele está me perguntando aqui, como resposta, né? Tem que ser maior que 5 metros. Tá? E aí vai ser a resposta da nossa questão, essa questão 10 aí. Beleza? Vamos agora para a questão 12. Essa questão 12 aqui ela é bem facinha também, mas ela é um pouquinho diferente das outras duas, tá? Essas outras duas aqui são de proporções, semelhança de triângulo. Nessa aqui é um pouquinho diferente, tá? Já é de câmara escura, beleza? Ele fala assim, ó, um objeto luminoso e linear é colocado a 20 centímetros do orifício de uma câmara escura, obtendo-se em sua parede de fundo uma figura projetada de 8 centímetros de comprimento. Tá? O objeto é então afastado, sendo colocado a 80 centímetros do orifício da câmara. E ele pergunta, calcule o comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara. Bom, é o seguinte, em câmara escura de orifício, no caso da questão 12, no caso da câmara escura de orifício, você tem que lembrar que ela tem uma proporção inversa, tá? E aí, ao contrário dessas outras proporções de sombra. A proporção de sombra, ela é uma proporção direta, tá bom? Quanto maior o objeto, maior a sombra, beleza? Quanto menor o objeto, menor a sombra. Aqui na câmara escura é o contrário, tá? Isso é um pouquinho diferente, porque ela depende tanto do objeto e da distância dele, tá? Que eu vou chamar aqui de Dzão O, e a altura do objeto, que eu vou chamar de Hzão objeto, tá? Ela vai promover uma imagem invertida e real lá no fundo da câmara, tá? E essa câmara, ela tem um certo comprimento, que eu vou chamar de Dzinho de imagem, tá? A distância que a imagem vai ter em relação ao furo aqui da câmara, beleza? E uma determinada altura que ela vai ser projetada aqui no fundo, que eu vou chamar de Hzinho I, que seria, no caso, a altura da imagem. Aqui, no caso aqui da questão, seria o comprimento dela, tá bom? Bom, dessa forma aqui, igual vocês viram lá no vídeo, você sabe que Hzão O sobre a distância do objeto, Dzão O, tá? Isso vai ter que ser igual a Hzinho I sobre distância da imagem. Quando você faz o cruz credo aqui, ó, quando você faz esse cruz credo, você vai achar Hzão O vezes distância da imagem
é igual a Hzão I da imagem, Hzinho, né, desculpa, vezes Dzão O, distância do objeto. E aqui a gente tem um problema. A altura do objeto não pode ser mudada. E essa distância aqui da imagem, que seria o comprimento da câmera, tá? A distância aqui da câmera, ela não pode ser mudada também, a não ser que você troque a câmera. É a única opção, tá? Ou seja, esses dois valores aqui, ó, eles são constantes. Não dá para você alterar, beleza? Então, esse produto aqui tem que ter um valor constante, tá? Cada situação vai ter a sua constante, não é uma constante única, não, tá? E, sendo assim, o que acontecer com a distância do objeto, por exemplo, se ela aumentar, consequentemente, a altura da imagem ela vai ter que diminuir, o que faz todo sentido. Quanto mais próximo você tiver o objeto da câmera, maior vai ser o objeto. Quanto mais distante da câmera, menor vai ser esse objeto, tá? Que faz todo sentido, na verdade, pra gente, beleza? Então, é por isso aqui, ó. É exatamente por isso. No caso dessa questão aqui, você primeiro precisa achar o valor dessa constante, tá? O valor dessa constante aqui pra gente, que ele fala aqui no primeiro caso, a gente nem vai usar com esse produto, a gente vai encontrar com esse produto aqui, ó, a altura da imagem e a distância do objeto, tá? No primeiro caso, ele fala que a altura da imagem é de 8 centímetros, a altura da imagem é de 8 centímetros, e a distância da imagem, desculpa, vou botar a letra certa, Dzinho I, que é o comprimento dela, ó, a distância do objeto, né, foi mal, era Dzão mesmo, DO, a distância do objeto era de 20, né, centímetros, isso, era de 20 centímetros, tá? Ou seja, o produto é esse produto aqui, ó, que eu tô marcando aqui que eu vou fazer, ó. Ou seja, HI vezes a distância do objeto vai ser 8 vezes 20, que dá 160. Esse é o produto do valor constante, tá? No segundo caso, quando ele distancia o objeto, ele pega o objeto e tira dos 20 centímetros e coloca 80, tá? Ele deixa ele mais afastado. A altura da imagem agora, eu não sei, que é o que ele está me perguntando. E a distância do objeto, a nova distância, é de 80 centímetros. Você pode pensar também da seguinte forma: de 20 para 80, ele aumentou 4 vezes. Ou seja, então a imagem deveria diminuir 4 vezes, né? 8 dividido por 4 dá 2 centímetros, que já é a resposta correta. Mas pense em valores, por exemplo, que não são tão proporcionais assim, que não são tão simples de você calcular, né? E como é que você faria? É bem simples, você vai pegar esse produto aqui de novo, HI vezes distância do objeto, tem que dar 160. Esse valor é constante, 160. Só que agora eu tenho uma distância nova do objeto, né? Que é de 80. 80 é igual a 160, HI vezes 80. E aqui eu consigo resolver minha questão, ó. Simplifico 0 com 0. A altura da imagem vai ser 16 dividido por 8, que isso dá 2 centímetros. Tá? E essa aqui é a nossa resposta, essa questão 12. Beleza? Beleza? Tá? A gente tem mais uma questão aqui que é interessante que a gente saiba. Que é a parte da questão, da página, desse exercício aqui, ó. Essa questão 16. É interessante que vocês saibam disso também, tá? Essa questão 16 aqui, ela não é difícil, tá? Mas se você não resolver pelo menos uma vez, você vai ficar meio perdido. Ele coloca a bandeira do Brasil, tá? E aí ele fala que se você atingir essa bandeira com um raio de luz monocromático, gente, raio de luz monocromática, tá? Monocromática no feminino, é um raio de luz de uma cor só, tá? E aí ele pergunta de que cores que você vai conseguir enxergar essas 4 cores aqui, beleza? Verde, amarelo, azul e branco, caso elas sejam iluminadas por um raio de luz monocromática verde e vermelho, tá? Bom, é bem simples. É o seguinte, na 16,
letra A, ele está sendo iluminado pela cor verde. Então, ele vai colocar assim, ó, iluminado por verde. Então, tem o primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e quarto caso. Se você iluminar pela cor verde, a primeira parte aqui, que também é verde, você vai enxergar verde. Ele vai refletir essa cor verde. Tá bom? No segundo caso, a cor é amarela. Ah, mas a luz que está iluminando é verde. Será que não vai iluminar esse amarelo? Não, já que o verde é mistura de azul com amarelo? Não, nesse caso, tá? Não, você não pode considerar essa mistura, beleza? Se ela é verde, pronto, e fim de papo, tá? Não esquece essas misturas de cores que a gente tem na arte, beleza? É verde. Esse amarelo aqui, como não é verde, tá? Você vai enxergar na cor preta. Ou seja, ele não vai refletir essa cor, tá? E você não vai conseguir enxergar. O número 3 aqui, ela é azul, beleza? O azul não é verde, então você vai enxergar da cor preta também. Tá bom? E por último, é esse branquinho aqui, onde era para ter escrito ordem e progresso. Só que essa cor é branca. A cor branca, ela é a junção de todas as cores. Ela é a soma de todas as cores. Beleza? Ou seja, se você está enxergando branco aqui, é porque tem verde aqui dentro também. Tá? Então, se você jogar se você jogar um raio de luz monocromático verde, você vai enxergar ele verde, de onde estava branco. Beleza? Então, essas são as 4 cores que você vai enxergar do primeiro caso. No segundo caso, na letra B, ele fala de uma cor vermelha, tá? Na cor vermelha, aqui você não vai enxergar nenhuma delas, nem essa parte verde, nem a amarela e nem a azul. Isso aqui vai ficar tudo preto, tá? A única exceção vai ser essa faixa branca. Essa faixa branca aqui, o branco também tem vermelho, tá? O branco é a junção de todas as cores. Então, você tem que 1, 2 e 3... Todas elas você vai enxergar na cor preta, tá? No caso da luz monocromática vermelha, se você jogar uma luz vermelha aqui em cima. E a única exceção aqui vai ser a parte 4, tá? A quarta parte, que é essa parte branca. A branca, ela vai refletir vermelha. Você vai enxergar da cor vermelha. Tudo bem? Então essa aí é a nossa última questãozinha.